Boa tarde a todos, né? Nós estamos começando uma série de estudo bíblico. Não sei se você se interessa, que está falando aqui é o Chefe Queiroz, né? Sou cristão, sou coach, sou palestrante. Logo estarei como vamos dizer assim, conhecido, né, pelo livro que estou escrevendo como um escritor. E a gente vai começar, se você se interessa de algo da Bíblia, talvez você não entenda nada de Bíblia ou você entenda até demais, mas vamos cooperar, né? Vamos fazer estudo analítico e histórico da Bíblia, né? Cristo, a gente sabe que Cristo, ele é o centro e o coração de toda a Bíblia, né? Talvez as pessoas só conhecem Cristo do Novo Testamento, mas se você analisar e estudar a Bíblia, Cristo é desde o princípio, né? Desde o Gênesis, né, até o Apocalipse, se fala sobre o Cristo. O Antigo Testamento, a gente vai fazer esse estudo. Então, primeiro, a gente vai trabalhar Cristo é o centro e o coração da Bíblia, né? O Antigo Testamento descreve uma nação, o Novo Testamento descreve um homem, né? Há uma comparação, né, da descrição de um povo de Deus como nação, como era o povo de Israel, como o povo israelita, e o Novo Testamento descreve um homem chamado Jesus, né? O Filho de Deus que veio para resgatar a raça humana ou a nação que foi desviada do foco principal, né, do objetivo de Deus para o ser humano. Então a nação foi estabelecida e nutrida por Deus para que desse aquele homem ao mundo. Então, desde o princípio, Deus trabalhou aquela nação, ele nutriu de palavra, de conhecimento, nutriu de sabedoria, nutriu das suas verdades, para que essa nação, nutrida pelas verdades de Deus, trouxesse esse homem chamado Jesus, né, que foi a porta de entrada do resgate da raça humana. Então, foi assim que se foi estabelecido, né? Deus nutriu o povo de Israel, essa nação, para que aquele homem chamado Jesus viesse ao mundo, né? Porque era justo que fosse assim, porque a terra ele deu aos filhos dos homens, e Deus não passa por cima de princípio, aquilo que ele fez como princípio, né? Ele não passa por cima, por mais que ele seja o todo-poderoso Deus, o Criador dos céus e da terra. Há princípios que Deus não vai ferir jamais, né? Por isso que ele teve que nutrir toda aquela nação, trabalhando a nação desse resgatador, desse Salvador do mundo, que poderia vir e só poderia nascer, né, vindo de um homem, né, da terra, que no caso foi a mãe dele, Maria de Nazaré. O próprio Deus tornou-se homem para dar ao gênero humano uma ideia concreta, definida e palpável do que seja a pessoa que devemos ter em mente quando pensamos em Deus. Deus é tal qual Jesus. Veja só, veja a ideia. O povo se perdeu, vamos dizer, o Adão se perdeu perdeu a sua identidade, né? Quando o porquê foi criado, a razão pela qual ele foi criado, né? Deus os deu do domínio, tudo isso, e ele perdeu isso. Mas o que foi que aconteceu? O próprio Deus tornou-se homem, né? O Jesus, o homem, né, ele veio resgatar isso que o primeiro homem tinha perdido. Jesus veio como segundo homem, segundo Adão. Por essa razão foi que Deus começou a nutrir aquela nação, né, com a sua regra, com o seu princípio, com suas verdades, para que quando esse segundo homem viesse, ele representasse exatamente o que o primeiro Adão era para ter feito. Representante de Deus na terra. Deus deu a ele todo o poder de dominar. Foi assim, né? Se você ler Gênesis,
A gente não vai ler porque vai tomar muito espaço, mas se você ler Gênesis, o capítulo 1, do 2, você vai entender o princípio da criação e o poder que Deus delega para o homem, para que o homem tivesse a capacidade de domínio, em vez de ser dominado, né? E o homem perdeu o foco, perdeu a direção, perdeu a sua identidade na qual ele foi criado, ou pela qual ele foi criado, né? E Jesus veio com essa proposta de mostrar como ele era. Por isso que ele, esse homem chamado Jesus, você via nele, do jeito que você via ele, via o Pai. Ele próprio disse, quem vê a mim, vê o Pai. Quando alguém perguntou para ele, um dos discípulos perguntou, mostra-nos o Pai. Ele disse, quanto tempo eu estou convosco e vocês ainda me pedem para ver o Pai? Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Está escrito lá em João. Então, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Ele veio como esse representante legal, representando Deus na terra, o que o outro homem, chamado Adão, não conseguiu fazer. Porque é a mesma responsabilidade que Deus deu para o homem quando foi estabelecido no Jardim do Éden. Então é isso aqui, Cristo é o centro e o coração da Bíblia, exatamente por essas questões. O homem caiu e Deus teve que usar de segundo plano para que resgatar a raça humana, resgatar aquele que ele chamou de imagem e semelhança. Então o próprio Deus, vou repetir isso de novo, o próprio Deus tornou-se homem para dar ao gênero humano uma ideia concreta, definida e palpável do que seja a pessoa que devemos ter em mente quando pensamos em Deus. Deus é tal qual Jesus, ou Jesus é tal qual Deus. Por isso, Jesus era Deus encarnado em forma humana. Jesus era Deus encarnado em forma humana. Por isso que ele veio demonstrar, por que tanto amor? Por que Jesus não apresentou uma religião? Por que Jesus não apresentou para os discípulos ou para aquele povo uma nova era? Ele apresentou apenas o caminho que as pessoas perderam, a comunicação que eles perderam. Jesus viveu naturalmente como qualquer outro. Foi tentado como qualquer outro ser humano. A diferença é que ele não perdeu a sua identidade, a razão pela qual ele veio. Jesus era Deus. Por isso que lá em João, quando você lê, eles entenderam. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E ele, o verbo, habitou no meio de nós. Então eu estava falando sobre esse Deus, esse Jesus que reencarnou, que encarnou e fez a demonstração de como é Deus, de quão simples ele é. O homem é que faz a complicação, a religiosidade complica as coisas. Eu estava ouvindo o José Hermínio esses dias, ele falando, eu quero ser um imitador de Jesus. Porque existe muito tipo de santidade, ou algumas pessoas religiosas, a ponto de não se aproximar dos pecadores, a não estar junto aos pecadores, porque se acham santo demais, puro demais. Quando, na verdade, o próprio Jesus estava lá. E Jesus era criticado porque ele estava lá junto com os pecadores, com prostituta, com ladrão, com drogado, com pessoas que eram totalmente fora da caixa da sociedade. E Jesus era esse. Só saindo um pouco de contexto. Terceiro ponto seu aparecimento na Terra é o acontecimento central de toda a história. O aparecimento de Jesus na Terra, era o acontecimento central de toda a história. Tudo aquilo que você, quando viu Jesus aparecer na Terra,
toda uma demonstração, toda uma profecia, tudo aquilo que vinha se trabalhado, né, durante anos e anos, para que as pessoas estivessem aptas a receber quando ele chegasse, quando ele apareceu. E ele próprio, Jesus disse, eu vim para o que era meu, mas os meus não me reconheceram, os meus não me aceitaram. Mas graças a Deus que disse, mas todos quantos me aceitarem, todos quantos me receberem, né? Ele diz que terá, né, o privilégio de ser chamado filho de Deus. Que coisa boa, que coisa maravilhosa, né? Então o Antigo Testamento fornece o cenário para esse aparecimento, né? O Velho Testamento, ele prepara todo o cenário para a vinda de Jesus. O Velho Testamento, ele traz como um mapa que quando Jesus chega e diz, pronto, é aqui, né? Chegamos, esse aqui era o tesouro que nós estávamos precisando. Jesus era o tesouro, era a esperança. Jesus era tudo aquilo que a humanidade precisava. Até hoje precisa, porque até hoje o homem não entendeu muito Jesus. Até hoje o mundo não entendeu muito Deus, a questão da sua, né, a sua morte, a sua ressurreição, a vida que ele quer. As pessoas às vezes se isolam, né, de uma forma tão grande que esquece como Jesus viveu, como Jesus demonstrou o seu amor, o seu cuidado, né, para com as pessoas. Então Jesus é o centro de toda a história, né? Não estou falando de Jesus, quando a gente fala de Jesus, logo vem na mente das pessoas, né, que isso é uma crença limitante, é uma crença que prende, que é a questão religiosa. Infelizmente, as pessoas só olham Jesus da forma religiosa. E Jesus nunca se demonstrou religioso. Ele entendeu, ele conheceu os princípios da palavra de Deus, os princípios de Deus, as ordenanças de Deus. Só que ele viveu isso tão claro, tão objetivo, que não precisou pisar em ninguém, não precisou tomar poder de ninguém, não precisou, sabe, ir de encontro a ninguém. A única coisa que ele fez foi viver o que Deus determinou para ele viver. Então, o Novo Testamento descreve a pessoa de Jesus. O Antigo Testamento fornece o cenário e o Novo Testamento descreve a pessoa de Jesus, né? Quem não se apaixona por Jesus? Quem não se apaixona por Jesus quando lê os evangelhos, quando lê as cartas de Paulo, né? Uma pessoa que teve um encontro com Jesus, mesmo depois de tantas coisas, um perseguidor de Jesus, de repente, tem um encontro real e ele reconhece quem era Jesus, até a ponto de morrer por ele, né? Era isso. Então, como homem, Jesus viveu a vida mais peculiarmente bela que já se conheceu. Como homem, Jesus foi a pessoa que viveu de uma forma mais linda, mais bela que já se conheceu. Por quê? Ele foi um homem mais bondoso, terno, gentil, paciente, compassivo, que já existiu, né? Ele foi esse homem que foi tudo isso. O homem mais bondoso, mais terno, mais gentil, mais paciente, mais compassivo, que já existiu sobre a terra. Esse foi Jesus. Maravilhoso. Ele amava as pessoas, né? Jesus amava as pessoas. Ele detestava vê-las aflitas, né? Gostava de perdoar, deleitava-se em ajudar, operava milagres estupendos para alimentar gente faminta, aliviando os que sofriam, esquecia-se de comer, até para dar de comer ao outro. Multidões cansadas, vencidas pelas dores de coração aflito, vinha a ele e encontrava cura e alívio. Então, se a gente vê no Evangelho, a gente vê as ações de Jesus sempre voltada a dar para o homem o alívio, a dar para o homem a ternura, a alegria, trazer para o homem a bondade. Ele fez isso como espelho para que as pessoas percebessem como é fácil, como é bom viver com essa. Isso é uma chave, sabe?
É um código de Jesus que assim, as pessoas vivem, todos que vivem, eu vejo isso, as pessoas que mais ajudam o outro são as pessoas que vivem felizes. Eu nunca vi uma pessoa que vive ajudando o outro com depressão. Nunca vi dizer que alguém está ajudando, está alimentando alguém, está de alguma forma indo para um lugar com depressão. Nunca vi. Sabe por quê? Porque a atitude de coração dá vida, traz vigor, traz realização. Ou seja, é um sentimento vivo dentro do ser humano, tão bondoso, tão maravilhoso, que você percebe que você está dando vida para o outro quando você se doa para o outro. Por isso que ele diz que o melhor é servir do que ser servido. Jesus demonstrou isso nas suas atitudes, no dia a dia. Ele procurava servir o outro, resgatar o outro, né? O ensinamento próprio da própria vida. Se você vive numa vida depressiva, procure ajudar o outro de qualquer forma. O que você tem em suas mãos que dá condição de ajudar o outro. Às vezes é uma palavra, às vezes mesmo é financeiramente, é fazer uma feira, e alguém que está precisando é dar um pão, sabe? Não importa se o cara vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu não vou dar dinheiro para fulano porque fulano vai fazer isso, não importa. Jesus nunca olhou para esse lado. Ele ajudava as pessoas sem olhar a quem ou o que elas iam fazer. Chegava numa prostituta e não sabia, ele não queria saber se amanhã ela ia voltar para lá. Ia voltar às suas práticas. Não! Ele dava ali, ele dava a palavra, ele resgatava, ele mostrava à pessoa que há uma vida diferente, há condição, né, da pessoa nascer de novo, ter um renovo. Né? Esse era o Jesus do Novo Testamento, a pessoa de Jesus. Né? O ponto 5 é: dele e de mais ninguém foi dito que, se todas as suas obras de bondade fosse registrado, o mundo não poderia conter os livros. O Evangelho conta isso. Que todas as bondades e todos os feitos de Jesus, se fosse contado, não existia livro no mundo que coubesse. Imagina aí, queridos, imagina. Faz uma noção, você tem noção de que quão forte e quão grande foi a ajuda desse homem. Porque eu estou falando de Jesus enquanto homem, não estou falando de Jesus enquanto Deus. Estou falando dele enquanto ele estava na terra, fazendo o papel humano, demonstrando que como um homem pode agir em favor do outro. Sabe, Jesus foi essa pessoa que usou de tanta bondade, que se fosse escrever as suas bondades, não teria livros que poderia conter. Que coisa linda, queridos, que coisa maravilhosa. Jesus foi esse tipo de homem e Deus esse tipo de pessoa. Vocês sabem aqui o que eu estou fazendo? Jesus foi esse tipo de homem e Deus esse tipo de pessoa. Jesus foi o tipo de homem que usou de bondade e Deus é o tipo de pessoa como Jesus que usa a mesma bondade, ou seja, Deus é bom igual. Por isso que as pessoas falam, né, Deus é bom. Quem conhece Deus diz: Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Porque Jesus veio demonstrar a bondade de Deus. Enquanto no Velho Testamento, muitas das vezes as pessoas viam Deus como vingativo, Jesus disse: não, Deus não foi aquilo, aquilo foi atitude humana. Porque Deus não era um Deus vingativo e nunca foi, nem será. Porque Jesus não usou de nenhuma atitude dessa. Mesmo sendo perseguido, mesmo sendo maltratado, caluniado, ele mostrou amor. Diante de uma cruz, ele disse: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então essa foi a atitude de Jesus, até diante da morte. Então Deus é o tipo de pessoa como Jesus é. E Jesus é o tipo de homem como foi. Depois ele morreu numa cruz para tirar o pecado do mundo, para tornar-se o Redentor e Salvador do homem. Né? E mesmo assim, depois, né, ainda ressurgiu dos mortos e agora vive. Não é apenas uma personalidade histórica. Deus não fez de Jesus apenas uma personalidade histórica. Né? Porque isso não é uma questão histórica, isso foi vivido, isso foi na prática. A sua ressurreição, de como hoje, na sexta-feira que representa, né, a Sexta-feira Santa,
Porém, uma pessoa viva, ele é o fato mais importante da história. É a força mais vital do mundo de hoje. Jesus não é apenas uma personalidade histórica. É uma pessoa viva, ele é o fato mais importante da história e é a força mais vital no mundo de hoje. Ninguém vive sem ele. Ele mesmo falou, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então é importante que a gente entenda isso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu me lembro muito bem, cresci numa família bem religiosa. Mas a religiosidade da minha família, por mais que eu veja, minha família sempre foi uma família muito boa. Meu pai foi um ser humano tremendo, maravilhoso, de ajudar, de fazer. Mas a religiosidade, muitas das vezes, impede a gente avançar, porque não conhecemos, de fato, de verdade, como Jesus quer que vivamos. Então a gente fica preso à religiosidade e às vezes nos impedimos até de fazer o bem ao outro, porque não pertence à minha igreja, não pertence à minha religião. Não, querido, Jesus nunca nem olhou para isso. Não queria saber se era fariseu, se era saduceu, se era dos amorreus, se era, sabe, como é que chama? Na época, tinha outra, era uma religião dos romanos, né? Então, ele não olhava para isso, porque ele via as pessoas como Deus a ama. Ele amava como Deus a amava. Então isso foi a diferença, né? Então por isso que hoje ele é a força mais vital do mundo hoje. E será para sempre, porque nele e para ele são todas as coisas. Creia você ou não. Mas se você quer ser próspero, abençoado, se você quer ter uma vida diferente do que você vive hoje, o segredo de todos os homens, eu tenho visto e lido sobre muita gente que tem prosperado, que tem crescido, que tem se desenvolvido na vida em todos os sentidos, né? Financeiro, emocional, espiritual. É pessoas que estão ligadas a Jesus, que estão ligadas a Deus. Não é pessoa que fica em cima do muro. Você tem que crer numa força assim. Não é uma força. A gente tem um Criador, sabe? Não é o criacionismo que você tem que acreditar, você tem que acreditar no Criador. Não é evolucionismo, né? Porque Deus te criou. É evolucionismo, um homem inventor. E do que o homem inventou, nunca vi nada acontecer nessa questão de evolução. O esboço da história bíblica. Primeiro, a gente vai fazer um esboço. Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden, na parte do sudoeste da Ásia, mais ou menos no centro geográfico da maior região da superfície da Terra. Isso aqui é mais ou menos a questão analítica e histórica da Bíblia. Deus criou o homem, né, o Adão, e colocou no jardim do Éden, bem assim na parte sudoeste da Ásia, mais ou menos no centro geográfico, né, a maior região da superfície da Terra. O homem pecou e deixou de ser aquilo para qual Deus o tinha destinado. Foi então que Deus inaugurou o plano para a redenção final e recriação do homem, né? O homem não foi feito para ser recriado. Ele criou para ser criado e apenas isso, mas infelizmente o homem pecou, errou, né? E Deus entrou já com o segundo plano para resgate da sua imagem e sua semelhança. Letra A. E fez chamado Abraão para que fundasse uma nação, né? O que foi que Deus fez? Depois de estudinho, depois de processo, e a humanidade começou a crescer, a desenvolver, mas uma humanidade que esqueceu de Deus. Mas tinha sempre pessoas, graças a Deus, que não perdeu o vínculo com Deus,
e fez Abraão, né, para que fundasse a nação, mediante a qual o plano seria executado. Por isso que Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. Então Abraão nem sabia, mas a fé era algo importante. Por isso que hoje quem tem fé em Deus é conhecido como filho de Abraão, a semente de Abraão, por causa da fé de Abraão, porque Abraão professava fé em Deus e Deus confiou em Abraão em fazer essa nação. Lembra da primeira questão da nação que Deus estabeleceu para que o filho dele, Jesus, viesse, né, por meio dessa nação. Deus guiou Abraão para fora da Babilônia e fez-o entrar na terra de Canaã. Os descendentes de Abraão migraram para o Egito e aí se desenvolveram, tornando-se uma nação, né? Então veja como foi que aconteceu. Os imigrantes, né, de Abraão foram para o Egito e daí desenvolveram a nação egípcia e tudo mais. Depois de 400 anos foram tirados do Egito, sob a direção de Moisés, né? Os egípcios pegaram o povo de Abraão, que se tornaram escravo. Era um povo que era para ser livre, de repente se tornaram escravo, né? Sob a direção de Moisés, de volta à terra prometida de Canaã. Aí, no decorrer de 400 a 500 anos, sob o reinado de Davi e Salomão, a nação veio a se tornar um grande e poderoso reino, né? Deus primeiro liberta o povo do Egito por meio de Moisés e depois leva esse povo de Abraão, essa nação abraâmica, que agora não era mais um povo de Deus, mas não estava mais livre, porque era um povo escravizado pelos egípcios, e de repente Deus tira eles, e de 400 a 500 anos depois, né, sob o reinado de Davi e Salomão, a nação veio a se tornar um grande e poderoso reino. Passo a passo, Deus foi trabalhando a nação, mas o povo tão incrédulo, o povo voltado mais para o que é terreno, para o que é horizontal, em vez de ter se ligado do vertical em Deus, né? Mesmo assim, Deus levantou pessoas poderosas, pessoas capazes de continuar. Não foi fácil. Você lê a Bíblia, você vê quanta dificuldade esse povo tiveram, quantas decaídas, quantos escorregos que esse povo fizeram. Esqueceram muitas vezes de Deus. Chegaram a adorar até imagem de escultura. Chegaram a adorar, mas teve muitos que não se prostraram diante dos homens. Tem muitos que não chegaram a ir como Daniel para a cova dos leões, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi para dentro de uma fornalha, mas saíram ileso por causa do propósito. Não entraram na proposta. Muita gente se entrega à proposta e esquece do propósito. Então, hoje é dia da gente saber qual o propósito da sua vida, qual o propósito que você tem no seu empreendimento, qual o propósito que você tem na sua família. Cuidado com a proposta que pode acabar com o propósito. Cuidado com as propostas que pode te tirar do foco verdadeiramente de quem você é, da sua identidade real, né? Estamos fazendo um estudo analítico da história da Bíblia, né? Então, posteriormente, encerrando seu reinado de Salomão, dividiu-se o reino, né, a parte norte. Por isso que veio as 10 tribos, chamado tribo de Israel. Durou cerca de 200 anos e foi levada cativa pela Assíria em 721 a.C., né? Veja como o povo foi. Sempre levantam uns para dividir. Jesus quis juntar. Jesus sempre foi o bom pastor que quis juntar as ovelhas, mas sempre tem alguns maus que vêm para dividir o que é de Deus. Por isso que o mundo é dividido.
Por isso que os países entram em guerra, e uns querendo até entrar no país do outro para comer. O poder, a seca de poder, sabe, a fome de poder, essa sede de poder é o que destrói as pessoas. Porque as pessoas não têm o coração de servir, elas querem tirar, querem ser servidas e não servir. Por isso que o mundo ainda não entendeu o maior código da redenção humana, que é o serviço, de se dar pelo outro. As pessoas ainda não entenderam quando Jesus diz que é melhor dar do que receber. As pessoas só querem receber. Mas elas não entendem a satisfação, a alegria, o regozijo de dar. Pega isso. Vamos continuar lendo. A gente está fazendo um estudo analítico da Bíblia. Nós falamos das 3 tribos chamadas de Israel, durou cerca de 200 anos e foi levada cativa pela Síria em 721 a.C. A parte sul, chamada Judá, durou depois disso pouco mais de 100 anos. E em 3 levas, datas ao redor do ano 600 a.C., foi levada cativa para a Babilônia. Um remanescente da nação cativa, em 536 a.C., voltou à sua terra e estabeleceu a vida como nação. Sempre Deus levantou alguém para não deixar que sua nação morresse, que a sua nação definhasse, que essa nação esquecesse do Deus Todo-Poderoso. Então Deus, mesmo desviado, mesmo afastado, mesmo dividido, reino dividido não subsiste, Jesus falou. O reino dividido não subsiste. Se sua casa está dividida, ela não vai ser estabelecida. Ela não vai para muito longe. Então procure ajustar a sua casa, sua vida, sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai, seus irmãos. É preciso isso para que você se estabeleça na terra. Logo mais encerrava-se o Antigo Testamento. 400 anos mais tarde, Jesus, o Messias profetizado no Antigo Testamento, mediante quem o homem seria redimido e criado de novo, apareceu e realizou a sua obra. Depois de 400 anos, depois de 536 anos, que a cidade foi erguida, que a nação voltou a ser chamada Israel, que foi estabelecida, levantada como nação novamente. Depois de 400 anos mais tarde, 400 anos mais tarde, Jesus, o Messias, profetizado no Antigo Testamento, mediante quem o homem seria redimido e criado de novo, apareceu e realizou sua obra. Primeiro porque ele fez, morreu pelo pecado humano, ressurgiu dos mortos e mandou os discípulos contar a história de sua vida e seu poder redentor em todas as nações. Por isso que ele diz lá em Marcos 16, 15, 16, ide por todo mundo pregar o evangelho em toda criatura. E todo aquele que crê será salvo. Então ele resgatou o homem. Ele morreu pelo pecado humano, de todos os erros humanos, e ressurgiu dos mortos como ressurreto. Dele emana todo o poder. E ainda mandou os seus discípulos contar essa história, que é pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho, para quem não sabe, ou se alguém, eu creio que a maioria sabe, porque nós somos uma nação cristã, que é as boas novas. Jesus não veio pregar a religião, ele trouxe as boas novas, aquilo que as pessoas ainda não entenderam. Boa nova é aquilo que você ainda não pôde compreender. E agora você pode compreender claramente a razão pela qual existe a Bíblia. Partiram os discípulos em todas as direções, levando alegres notícias, principalmente na direção do oeste, através da Ásia Menor e da Grécia, até Roma, ao longo das estradas que então formam a espinha dorsal do Império Romano, que então abrangeria o mundo
civilizado, conhecido como o lançamento, o mundo novo. Assim, da obra da redenção humana, encerra-se o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, ele se encerrou com a redenção humana. Os livros da Bíblia dividem-se em 7 grupos, tá? No Antigo Testamento, 17 histórico, 5 poético, 17 proféticos. Aí vai dar no quanto de 17 com 17, 34 com 5, 39 livros do Velho Testamento. São 17 históricos, são os 5 poéticos e 17 proféticos. No Novo Testamento nós temos 4 evangelhos, 1 Atos, que são os Atos dos Apóstolos, né? 21 epístola, né? E 1 Apocalipse, que é o livro da Revelação, que é o livro que as pessoas mais temem, mas quem lê e tem certeza e clareza do que acontece se maravilha com a proposta do vindouro, que é o amanhã que só Deus sabe. Você não sabe, mas você pode desfrutar o amanhã vivendo o seu melhor hoje, né? Então, letra A, histórico, elevação e queda da nação hebraica, né? Nos livros históricos nós temos a elevação e também da queda da nação hebraica, os hebreus. Nos livros poéticos nós temos literatura da idade áurea da nação. Os livros proféticos, literatura dos dias tenebrosos da nação hebraica. Já no Evangelho, o homem produzido pela nação. O Evangelho é o homem produzido pela nação. Lembra? Que foi o homem produzido pela nação? Jesus. Esse homem maravilhoso. Nos Atos, seu reinado começa em todas as nações. Na Epístola, seus ensinamentos e princípios. E no Apocalipse, previsão do seu domínio universal. É isso que acontece. Isso aqui é o que nós estamos estudando, esse estudo analítico da Bíblia, para entender, né? A Bíblia é tremenda, é algo maravilhoso, é algo grandioso, é algo fabuloso. Quando você entende, quando você estuda ela com o coração. Se você estudar apenas só com a mente, meu amigo, vou te dizer uma coisa, você não vai ter fruto nenhum dele. Mas se tu estuda com o coração aberto, com entendimento, com a alma voltada a querer conhecer a sabedoria de Deus, entender o projeto de Deus para a raça humana, tu vai compreender tudo isso tranquilamente e tu vai perceber como Deus é maravilhoso, como Ele é perfeito. Assunto, a ideia dominante de cada livro. A gente vai trabalhar a ideia dominante de cada livro. Alguns livros têm uma ideia principal, outros versam sobre assuntos variados. Por exemplo, em Gênesis, né? No livro de Gênesis, a fundação da nação hebraica, no princípio né? Deus criou todas as coisas. O Êxodo, o concerto com a nação hebraica, o concerto da redenção, né? O Êxodo. Levítico, as leis da nação hebraica, a santidade, né? A separação do homem pecador com o homem, com Deus, o santo. O número, a viagem para a terra prometida, a peregrinação do homem, né? Saindo de um estado para outro, saindo do ponto A para o ponto B, saindo da miséria para a abundância, né? E Deuteronômio, a lei da nação hebraica, né? A obediência da nação. Josué, a conquista de Canaã, a vitória, né? Todo livro ele vem assim dando uma sequência de coisas. Juízos, os primeiros 300 anos da terra prometida, justiça, livramento, né? É o livramento de Deus para a nação. Tirou ele lá da escravidão, trouxe para a terra de Canaã e mostrou o Deus justo, um Deus que livra, né? Ruth, os primórdios da família messiânica de Davi no período da redenção. Se você vê, Ruth, né? Não era do povo hebraico, mas olha que onde Deus fez para que essa nação tivesse o que teve, né? A grandeza, né? De pegar uma mulher, juntar com um hebreu e formar uma só carne.
E Jesus é descendente de Ruth. Vai ler a Bíblia para tu ver. 1 Samuel, a organização do reino, o reinado, né? A organização do reinado. 2 Samuel, o reino de Davi, reino sobre obediência, debaixo de graça, debaixo de dizer, eu sou fraco, mas tu é forte, eu sei que tu me fortalece, eu sei que pode vir um leão, mas eu destruo ele pela a força, pode vir um gigante, né, como veio afrontar, mas eu vou em cima desse gigante em nome do Senhor. Não é no meu nome, não é no poder, não é na força, mas é no poder de Deus. Isso aí, os primeiros reis e os segundos reis, né? A divisão do reino, primeiro reis, da realeza. Infelizmente, o primeiro reino, o rei que as pessoas pediram para Deus, Deus não queria dar um rei. Engraçado, né? Porque Deus queria que o reino fosse um reino teocrático, o reino de Deus sobre a terra. Era um reino teocrático, mas as pessoas queriam um rei, alguém humano para governar. Alguém humano para que eles pudessem ser direcionados por esse humano. E foi que teve o Saul. O segundo reis, né? Por isso que veio o reino na realeza. E o segundo reis fala da história do reino dividido, onde começa a dividir. Primeira crônica, o reino de Davi, Atos dos dias, relatos dos dias, né, do reinado de Davi. Segunda crônica, a história do reino sul, né, que tinha o reino sul e o reino norte. Relatos dos acontecimentos, né. A Esdra, a volta do cativeiro, né, a volta do cativeiro. A reconstrução, né. Esdra recebeu essa proposta, né? Neemias, a reconstrução de Jerusalém, a restauração do povo, da nação Israel. Esté, né? Israel escapa do extermínio, né? Providência, Deus providencia uma saída para que o povo dele não fosse exterminado. Jó, o problema do sofrimento, provação, né? O homem que até então tinha tudo na vida, mas tem uma coisa que fez com que ele perdesse tudo, sabe? Medo. O pior da raça humana que hoje opera chama-se medo. Porque medo não é somente um sentimento, medo é um espírito. E esse espírito de medo, ele opera nas pessoas. E as pessoas, esse espírito é tão poderoso que ele sabe como usar as redes mundiais, os canais principais para lançar medo nas pessoas. O medo atrai a morte. O medo atrai a morte. Contrário de alguém que tem certeza das coisas. Alguém que é disruptivo. Alguém que é resiliente. Alguém que é corajoso. Não tem medo de enfrentar as circunstâncias do dia a dia. Os Salmos, e infelizmente essa foi uma das provações que o Jó teve. Ele disse, aquilo que eu temia me aconteceu. Leia a Bíblia. O sofrimento de Jó, por que Deus fez aquilo com Jó? Não, foi o medo dele que atraiu. Vai ler. Vai ler com o coração, não lê só com tua mente de crítica. Para com toda a tua crítica, para de todo teu achômetro na questão bíblica, porque tu não vai crescer e aprender com Deus dessa forma. Salmos, o hinário nacional de Israel. Né? O salmo eram cânticos que o povo de Israel cantava. Muitos deles feitos por Davi, muitos feitos por Moisés, e muitos outros salmos, né, que outras pessoas fizeram, mas a maioria a gente chama de Davi porque a maioria foram feitos por Davi. Provérbios, a sabedoria de Salomão, né? Deus do alto demonstrando através do homem como agir em sabedoria, né? O período de reinado de Davi foi de guerra, mas o período de reinado de Salomão foi de paz.
por causa da sabedoria, do conhecimento. Ele não precisou guerrear com ninguém. Aliás, a diferença, ele não precisou tomar poder de ninguém. Os reinos vinham e depositavam tesouro nos seus pés. Olha que diferença. O que a sabedoria faz, né? A ponto das pessoas chegarem e depositar tesouros valiosos aos pés do rei, por causa da sabedoria. É assim que Deus quer. Sabe quando você sabe agir em sabedoria? Você vai atrair tesouro, riqueza, poder. Foi isso que aconteceu com Salomão. Eclesiastes, a vaidade da vida na terra. Né? O Eclesiastes fala da vaidade da vida na terra. Cântico dos Cânticos, a glorificação do amor conjugal, a declaração de amor. Aqui fala de como você viver bem com sua esposa, com seu marido, né? Fala disso aí, é uma representação de como Jesus ia vir como noivo e nós como igreja, como ele nos tratou e como nós devemos nos tratar. Isaías, o profeta messiânico, né? Pré-revelação do plano de Deus. Jeremias, o último esforço por salvar Jerusalém, advertência, né? Jeremias dava advertência para os pecadores. Lamentações, canto fúnebre sobre a desolação de Jerusalém, a calamidade. Ezequiel, saberão que eu sou Deus, as visões. Deus trabalhava sobre visão, mostrando que as pessoas iam saber que ele era Deus. Daniel, o profeta em Babilônia, né? Também falando sobre revelação. Oséias, a apostasia de Israel, o adultério espiritual, né? O apóstata é aquele que trai. O apóstata é aquele que quebra a aliança. Apostatar-se é quebrar a aliança, né? É um adultério no mundo espiritual. Joel, a pregação da dispensação do Espírito Santo, o dia do Senhor, né? Uma pré-anúncio de como o Espírito Santo ia vir sobre a terra e reinar nas nossas vidas. Quando assim nós deixamos, na verdade. Amós, o governo de Davi, né? Final e universal, a voz de Deus. A voz de Deus. Obadias, a destruição de Edom. Edom, um aspecto do dia do Senhor. Obadias estava falando tipo a revelação, né? Estava falando da comparação entre os outros dias. Edom, o dia do Senhor. O dia do Senhor. Miqueias, Belém será o berço do Messias, juízo de Deus. Jesus era o juízo de Deus. As pessoas acham que o juízo de Deus ia ser para matar e destruir todo mundo, os pecadores, sabe? Ei, o juízo de Deus, olha a diferença do juízo de Deus. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o juízo de Deus. Que coisa maravilhosa, que amor. Como entender esse amor tão grandioso? Só vivendo, só aceitando, só dando graças todos os dias. Pai, obrigado pelo teu amor infinito, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor usou o seu juízo a meu favor. Então, Miqueias, ele vinha revelando onde o Messias iria nascer, o juízo de Deus iria operar. Naum, a destruição de Nínive, a sentença contra os pecadores. Abacuque, o justo viverá pela fé. Fala da sua fé. Abacuque, você vê quando você vai para Abacuque, o justo, está falando de alguém que anda justo, alguém que faz a vontade de Deus, alguém que pratica o bem. Ele vive pela fé. Não existe ninguém que pratica o mal vivendo em fé, não. Mas quem pratica o bem vive em fé, vive na prática da fé. Isso está no Velho Testamento, mas a gente vai ver depois lá em Hebreus.
Sofonias, o advento de uma linguagem pura, demonstração da misericórdia através do arrependimento. Então, Sofonias, ele traz esse advento dessa linguagem pura de misericórdia, de arrependimento, né? Foi o que Jesus veio trazer. Arrependei-vos todos e crede no Evangelho. Ageu, a reconstrução do templo, né? Falando da proposta de Jesus reconstruir as nossas vidas. Zacarias, reconstrução do templo, testemunho eloquente da construção, né, desse templo. Malaquias, a última mensagem a um povo desobediente. O porta-voz de Deus contra a corrupção. Né? Malaquias fala muito, por isso que hoje, por que as pessoas hoje se focam muito no dinheiro, no dízimo? Porque o ser humano é corrupto, ele não quer devolver, ele não quer dar a semente que deve ser dada. Deus dá a semente a quem semeia e pão para quem come. As pessoas só querem a parte principal, o pão para comer. Mas a semente que Deus dá, que é para ser semeada, que é para ser distribuída, que é para ser multiplicada, eles querem engolir. Infelizmente, em muitos lugares, ou muitas religiões, muitas igrejas, usam de má fé com isso. Mas quem eu conheço, graças a Deus, muitos grandiosos ministérios que trabalha muito bem com isso. E por isso que o mundo está de pé ainda. Maravilhoso. Mateus, Jesus o Messias, o ungido. Marcos, Jesus o maravilhoso. Lucas, Jesus o Filho do Homem. João, Jesus o Filho de Deus. Cada um tinha a sua percepção de quem Jesus era. Em Mateus, ele é conhecido como Messias, o ungido, aquele que estava por vir. Marcos, Jesus o maravilhoso. Lucas, Jesus, o Filho do Homem, falando do Filho do Homem, mas na referente ao Filho do Homem Todo-Poderoso, o Deus do céu e da terra, e João, o Filho de Deus, o Poderoso, né? Tem um referente a um e outro referindo para o outro, mas não deixa de ser Deus. Atos, a formação da igreja, né? A formação da igreja, não da religião, porque a igreja era conhecida como o caminho, não tinha nome de evangélicos, não tinha nome de católicos, não tinha nome de espíritas, não tinha de candomblé, não tinha nome nenhum. Era o povo do caminho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai não por mim. Então as pessoas se titulavam as pessoas que estão andando no caminho, o caminho certo, o caminho da verdade. Romanos, a natureza é a obra de Cristo, justificado, né? O justificador. Romano fala sobre essa obra redentora de Cristo sobre nossas vidas. 1 Coríntios, as várias desordens da igreja. 2 Coríntios, Paulo vindica seu apostolado, né? Ele diz aqui, ó, eu estou assim nessa posição, não foi eu que me coloquei, foi Deus que me colocou nessa posição, né? Porque as pessoas não queriam aceitar, os outros apóstolos, né? Não queriam aceitar nem dar o título de apóstolo para ele, mas disse, não fui eu que me coloquei aqui. Foi Jesus. Efésios, Gálatas, né, no primeiro, pela graça, não pela lei. Somos salvos pela graça e não somos salvos pela lei. A lei não deu salvação para ninguém, mas a graça, o Jesus de Nazaré, sim. Efésios, a unidade da igreja, né? Efésios fala da unidade da igreja. Filipenses fala de uma epístola missionária, né? De alguém que foi ao campo, que alguém que obedeceu, alguém que deu condições financeiras, levantou para que a palavra de Deus fosse levada a outros continentes. Colossenses, a divindade de Jesus. 1 Tessalonicenses, a segunda vinda de Cristo. 2 Tessalonicenses, a segunda vinda de Cristo, versus purificação do seu corpo, né? Quem entende da segunda vida, quem espera a segunda vinda de Cristo, ele se purifica, ele se prepara, ele se ardona para estar preparado para o noivo. 1 Timóteo, cuidado pela igreja, né? 2 Timóteo, conselhos finais de Paulo. Tito, as igrejas, trazendo esperança da promessa de Deus para os filhos, povo, para o seu povo, para os seus filhos, né? Filemão, a conversão de um escravo fugitivo, né? Filemão está falando sobre alguém que era escravo e ele se converteu, né? Hebreus, Cristo mediante um povo concreto. Em Hebreus, né? Mediador de um povo concreto, uma nova aliança, né? De um novo pacto. Tiago, boas obras, né? Povo de boas obras, pessoas que praticam bem, pessoas
1 Pedro, uma igreja perseguida, até hoje. Não tem outro lugar no mundo para não ser perseguida, a não ser a igreja. 2 Pedro, a apostasia predita, existia uma apostasia, os apóstolos, as pessoas que se afastam de Deus, preditam, já está predito, 1 João, o amor. 2 João, a precaução contra os falsos mestres, 2 João, a rejeição dos auxiliares de João. E Judas, a apostasia eminente, e Apocalipse, o triunfo final de Cristo. Então, toda isso aqui é uma narrativa da Bíblia. A gente parou, a gente vai dar uma sequência na próxima. No próximo estudo sobre essa análise bíblica, esse estudo de análise bíblica, para a gente entender um pouco. Às vezes a gente só conhece a Bíblia olhando versículo por versículo, mas existe uma questão histórica, existe uma questão de tempo, e de profecia, de algo maravilhoso, de que vem advindo até clarear os nossos pensamentos a respeito de Deus, a respeito de quem somos, a respeito de quem Deus fez para nós, como Deus fez, para que Deus fez. Isso é muito importante. Então, por favor, se você gostou ou não gostou, mas dá seu like assim mesmo. Seja o primeiro a plantar. Dá seu like, se inscreve no canal, compartilha com os teus amigos, com os teus irmãos, com a tua família. Cara, Deus te abençoe. E a gente vai ter muito tempo como esse, e de muitos títulos vamos estar estudando aqui a respeito de muitas coisas a respeito da Bíblia. A gente vai dar a segunda fase desse estudo, dar uma continuidade, e depois a gente vai estar procurando outros títulos para trabalharmos, outras questões para analisarmos e estudarmos junto, tá ok? Deus abençoe a todos e que vocês tenham uma boa noite, que Deus abençoe a todos de forma grandiosa, ricamente. Seja abençoado na prática da palavra de Deus.